Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, nós estamos aqui iniciando mais uma aula nossa. Lembrando que a partir de hoje a gente começa o nosso segundo bimestre, tá? O conteúdo que nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre é a demografia, ou seja, a busca pela compreensão da população, né? Então, nós vamos trabalhar esse conteúdo no segundo bimestre, tá? Então, quem teve dificuldade aí para trabalhar os conflitos, né, mundiais, étnicos, nacionalistas, agora vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, tá bom? Vamos começar então? Bom, a demografia busca então, como eu falei para vocês, compreender a demografia, a dinâmica, né, populacional, como que essa população ela cresceu, como que essa população vem se desenvolvendo, né? Então, isso é estudado na demografia. Em 2011, a população mundial alcançou então os 7 bilhões de pessoas distribuídas em diferentes áreas e climas do planeta, falando línguas diferentes, com culturas diferentes, etc. Bom, 2011, 7 bilhões de pessoas no mundo. Nós estamos em 2020, 9 anos depois, e hoje nós somos um pouco mais que 700 bilhões, 7 bilhões 700 milhões de pessoas, né? Isso foi um dado do IBGE do ano passado, 2019. Então, a população ela vem crescendo muito nos últimos anos, nas últimas décadas, tá bom? Então, vamos entender essa dinâmica. Vamos lá comigo? Bom, primeira, a gente tem duas perguntas para começar. Como nós tornamos tão numerosos? Como que a população se tornou tão numerosa? Né? Qual a quantidade de pessoas que a Terra pode sustentar? Né? Então, são duas perguntas que a gente se faz, né, no nosso dia a dia. Nossa, mas como que a gente vai se sustentar? Como que chegou nesse número, né? Como que nós podemos, o que nós podemos fazer com toda a tecnologia que nós temos hoje, com todo o capital que nós temos hoje, o que nós podemos fazer então para suprir a necessidade dessa população? Né? Se somos mais de 7 bilhões de pessoas, também temos mais de 7 bilhões de possibilidades, não é mesmo? Então, essas possibilidades é que vem trazer para nós toda uma dinâmica, né? Para ser trabalhada, para ser entendida, certinho? Bom, para você compreender essa demografia, a gente precisa compreender alguns conceitos, né? Conceitos e fatores do crescimento populacional. Então, esses conceitos você não tem que decorar, né? Eu sempre falo para você, conceito não é feito para decorar, mas é para ser compreendido, tá? Então, você tem que se apropriar desses conceitos. Vamos lá nos conceitos? Primeiro conceito, populoso. O que é ser populoso? Refere-se à população absoluta de determinado território, ou seja, o número total de habitantes de um determinado território. Então, por exemplo, o município de Palmeiras de Goiás, Cesarina, né, Nazário, Paraúna, né, tantos outros municípios. O número total de pessoas que moram naquele município é o número de habitantes absoluto. Então, aí adiante desse número você vai dizer se ele é populoso ou não, tá? Então, tá aí o primeiro conceito para a gente trabalhar. Então, populoso refere-se à população absoluta de um determinado território. Povoado é o segundo conceito. É medido por meio da densidade demográfica, que é a relação entre o número de habitantes e o quilômetro quadrado. Então, por exemplo, dessas cidades que eu citei, Cesarina, Nazário, Palmeiras, Paraúna, né? Qual é o número de habitantes por quilômetros quadrados? Né? Então, por exemplo, se eu tenho a cada quilômetro quadrado 3, 4 habitantes, ele é povoado. Mas se eu tenho 200, 300 habitantes por quilômetro quadrado, ele é populoso. Certinho? Deu para compreender? Vamos continuar. Então, a população absoluta é o número total de habitantes de determinada área. E aí eu tenho a população relativa. Essa relação, população, espaço ou densidade demográfica, ou seja, o quilômetro, habitantes por quilômetro quadrado. Em outras palavras, é o número de habitantes dividido pela área total. Né? Então, eu tenho a população absoluta, número total de habitantes de um determinado território. População relativa é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Um exemplo, terceiro ano, 40 alunos, população absoluta.
40 alunos dividido pela área da sala deu 2, 3 alunos por metro quadrado. População relativa. Relativa a cada metro quadrado da sala de aula. Ok? Continuando. Bom, o crescimento populacional, né, a população de um país cresce por meio de 2 processos. Primeiro, migração. O que são migrações? É o número de pessoas que saem e de pessoas que entram em determinado território. Né? Então, tem aquele conceito, emigrar e imigrar. Né? Emigrar é aquilo que sai. Imigrar é aquilo que chega. Tá? Então, são pessoas, migrações são pessoas que deslocam de um lugar para o outro. E dentro de migrações, nós temos imigrar e emigrar. Certinho? Eu gosto de brincar com meus alunos, por exemplo, na questão de imigrar e emigrar. Imigrar é a mesma coisa quando vocês veem a Rose chegar. E a Rose chegou. Quer dizer, então, que eu tô entrando. Aí a Rose vai embora, vocês, a Rose foi embora. Né? Aquela alegria da pessoa ter saído. Né? Eu espero que vocês estejam com saudade de mim, porque eu tô com saudade de vocês. Bom, brincadeiras à parte, é só uma maneira que eu tenho aí para vocês entenderem, então, essa questão da imigração e emigração. Tá bom? Vamos seguir. Bom, e o número de nascimentos e de mortes? Né? Então, a gente também tem que, quando a gente fala do crescimento da população, a gente tem que levar em consideração os nascidos e os mortos também daquele determinado território. Tá bom? Então, nós temos os indicadores. Né? Quando a gente vai determinar esse crescimento, nós temos os indicadores. Primeiro indicador, taxa de natalidade, que é o número total de nascidos ocorridos em uma dada região num determinado período de tempo. Né? Então, a taxa de natalidade ela é dividida pelo número total da população vezes 1000 e vai dar a porcentagem, então, dessa taxa de natalidade. É o número de nascidos de um determinado território. Depois, nós temos a taxa de mortalidade, né? A própria palavra já fala, mortalidade, de mortes. É o número total de óbitos ocorrido numa data região, num determinado período de tempo. Como que a gente faz essa conta? É o número de mortalidade, o número de mortes, dividida pelo número total da população do território, vezes 1000, que vai dar a porcentagem, então, de mortalidade de um determinado território. Tranquilo? Depois nós temos a taxa de crescimento natural e vegetativo, ou vegetativo, né? A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, a diferença entre quem nasceu e quem morreu é chamado de crescimento vegetativo ou simplesmente crescimento natural. Depois nós temos, então, né, esse crescimento natural positivo e o negativo. Positivo quando o número de nascimentos é maior que o de mortes. E negativo quando esse número de nascidos é menor do que o de mortes. E tem o nulo, que é o número de nascidos igual o de mortes, ok? Então, a gente usa-se desses dados, usa-se desses conceitos para a gente, então, compreender o crescimento da população de um determinado território. Aí nós temos também a taxa de fecundidade. O próprio nome já diz também, fecundidade, né? Corresponde às estimativas em relação ao número de filhos que uma mulher pode ter ao longo do período de fertilidade, né? Entre as idades de 15 anos e 49 anos. Cuidado que isso pode ser um peguinha. Essa idade pode ser um pega, porque para muitos vão achar que 15 anos é uma idade pouca para se ter filhos e 49 é uma idade muito avançada para se ter filhos. Mas essa taxa de fecundidade, ela é calculada entre os 15 e 49 anos de idade da mulher. Esse processo é interessante para saber a quantidade de filhos ou a média do mesmo para cada mulher. Então, quantos filhos mais ou menos as mulheres estão tendo, tá bom? Aí nós temos então a expectativa de vida, que é o número de anos que um recém-nascido poderá esperar para viver, levando-se em conta as condições sociais, médico-higiênicas de um país. Né? Então a gente sabe que com toda a tecnologia que nós temos hoje, a população ela está tendo uma maior expectativa de vida. Né? Então as pessoas estão chegando aos 80, 90, 100 anos com muito mais facilidade. Né, do que, vamos supor, há 40, 50 anos atrás. Tudo isso devido ao quê? À evolução da medicina, à evolução das condições de moradia, né, a infraestrutura que essas pessoas estão tendo para viver. Bom, mas quais fatores que vão influenciar o decréscimo, né, da taxa de natalidade? Né? Então, a industrialização. Professora, por que a industrialização? Nós estamos falando de decréscimo. Quando eu falo de decréscimo, quer dizer que está caindo. O que a industrialização tem a ver com isso? Porque as pessoas estão indo para as indústrias trabalhar,
né? Então elas têm que dedicar um tempo maior, então elas retardam o tempo para se ter filho, né? Ou escolhe ter apenas um filho, ou 2 filhos, ou simplesmente nem ter filhos, tá? A inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então a mulher ela tá cada dia mais se apropriando do mercado de trabalho. E aí a mulher sabe que se ela for mãe, ela vai de uma certa forma prejudicar o seu crescimento em uma empresa, em uma indústria. Então ela opina por não ter filhos ou simplesmente ter um filho. Né? Isso é muito comum, principalmente nos países desenvolvidos, né? Os países europeus, né? Onde a mulher tem um filho, 2 no máximo, ou a maioria nem tem filho. Né? A questão da urbanização, né? A professora enrola na língua. A criminalidade também é outro fator desse, né? Dentro da urbanização para que as mulheres pensem melhor antes de ter filho, né? Então, viver na cidade não é fácil, né? Então, ela começa a pensar diferente, a família começa a pensar diferente na hora de decidir ter filho ou não. Métodos anticoncepcionais, anticonceptivos, né? Então, a família, o homem e a mulher, quando casam, eles começam, então, a usar mais esses métodos, né? Como a camisinha, como os remédios, DIU. Então, eles vão opinar, né, por outros fatores para não deixar ter filhos e atrapalhar a sua vida profissional, vamos dizer assim, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui, então, né, dentro desses conceitos, né, que foi apresentado para vocês, e a gente vai devagarzinho construir nosso conhecimento dentro da demografia. Espero que vocês tenham gostado, né, que vocês se apropriem desses conceitos, não deixem de fazer as atividades, porque elas são importantes para que vocês possam aprimorar o conhecimento de vocês. Beijo no coração de vocês, até a próxima.